Olá, o Olhar de Líder de hoje entrevista Nuno Lopes Alves, que é o presidente da Visa no Brasil. A Visa é hoje líder mundial no meio de pagamento digital. Nuno é brasileiro, mas viveu em Portugal, na Espanha, Reino Unido, Colômbia e foi incorporando assim uma maneira muito dele, muito particular de falar. É o sotaque Nuno, né, Nuno? Muito obrigada por aceitar o convite do broadcast. Eu que agradeço, é um prazer imenso estar aqui e realmente é uma mistura de sotaques, eu concordo com você. Então, olha só, você está no cargo de presidente, embora você já esteja na empresa há algum tempo, mas no cargo de principal executivo da Visa aqui no Brasil, você está há uns 7 meses. Qual que é a sua principal meta aqui no Brasil para a Visa? Bom, Irani, a minha meta no Brasil não descola muito da nossa meta no mundo. E a nossa meta, ela tem a ver com a nossa visão, que é ser uma rede que trabalha para todos. Então, no Brasil, a gente encontra uma penetração da nossa indústria já bastante avançada, e a ABECS fala de 60% do consumo das famílias já circulando pela infraestrutura de pagamentos da nossa indústria, mas ainda assim tem muito para expandir. Então, quando a gente fala que quer ser uma rede que trabalha para todos, a gente entende que tem muito ainda no lado de avançar para regiões menos atendidas, para segmentos, principalmente olhando pequenas e médias empresas, também para consumidores que por muito tempo não tinham acesso a instrumentos de banca digital ou de pagamentos digitais. Então, a gente tem ainda muito espaço para penetrar e contribuir para a transformação digital do país, porque a gente fala de pagamentos, mas é um bloco integrante de uma transformação maior. No final, a gente dá acesso, não é, a toda uma economia digital. Então, obviamente, passa por aí. Sim, mas aqui no Brasil também tem alguns problemas, né? A digitalização não é assim tão massificada, não é isso? Quais são as principais diferenças que você tem, as principais dificuldades que você tem notado no mercado brasileiro? E mais, qual é a importância do mercado brasileiro para a Visa? A importância é enorme. O Brasil é um dos 10 principais mercados para a Visa no mundo. Ainda esta manhã eu estava num comitê que reúne os principais 10 mercados e a gente tem uma voz muito ativa ali, dando feedback para que a Visa global seja relevante, obviamente, para todo o mundo, mas que escute as nossas necessidades aqui específicas. Eu vejo o Brasil como um país muito avançado neste setor de pagamentos. Obviamente, ainda sempre tem trabalho para fazer, mas a gente aqui tem uma população grande, obviamente, que adopta muito rapidamente novas tecnologias. A gente tem uma infraestrutura tecnológica boa, a gente tem um mercado bastante competitivo, que dá muito dinamismo e muitas opções, a gente avança rapidamente aqui com temas como Open Banking, criptomoedas, então a gente entende que é um mercado muito dinâmico e é uma economia, obviamente, com muito potencial de expansão. Então, eu diria que dentro de um contexto latino-americano, o Brasil se posiciona na ponta mais sofisticada e a gente vê isso no nosso negócio. Você já tem mais ou menos um balanço, uma noção de como está aqui no Brasil a adoção do WhatsApp? Vocês já meio que entraram lá na frente para essa história de pagamento pelo WhatsApp. Isso foi bem recebido? Você está falando, no Brasil recebe bem essas novas tecnologias, mas isso já está sendo realmente utilizado aqui? A gente já vê um crescimento expressivo. Temos aqui, obviamente, todo um ecossistema que tem que se mover junto. Então, para que essa ferramenta seja usada no seu potencial, vários bancos têm que implementar a tecnologia necessária e, a partir daí, então, a gente tem aquele efeito rede, não é, que dá um crescimento exponencial. A gente, nesses próximos meses, vai completar aí um roadmap de implementação dos grandes bancos,
e a gente vê que o crescimento vai ser ainda maior nos próximos tempos. E tem uma boa razão para isso, é uma ferramenta muito conveniente. A gente fala de fazer e receber pagamentos num único clique, com muita segurança embarcada, em que as credenciais estão todas tokenizadas, ou seja, elas estão desmaterializadas e residem na nuvem, e isso dá uma segurança extra. Então, a gente entende que a adoção, uma vez que vários bancos estejam disponibilizando, e deve acontecer muito em breve, vai ser muito acelerada. E nesse ano, durante esse ano, você acha que isso vai se consolidar, mesmo com toda a questão de segurança? Você fala, temos mecanismos e tal, mas há uma desconfiança, né? Sempre, em relação à Claro, utilização desses meios. Claro, e o usuário tem que se preocupar com segurança. A gente aqui tem toda a confiança que a questão fica endereçada, porque a gente aplica todos os padrões da indústria, a gente aplica toda a tecnologia que a Visa tem para garantir a segurança das transações de pagamento que você conhece. Então, toda essa capacidade também está disponível no caso do WhatsApp Pay. E a gente fala de tokenizar essas credenciais, ou seja, os dados da credencial são disfarçados e colocados na nuvem. E é muito mais difícil ter uma fraude nesse aspecto. Mesmo que se clone uma conta de WhatsApp, os dados dessa credencial não vão aparecer. Ah, é? E o volume movimentado é relevante? Porque é um meio que, pelo que eu vi, é mais usado assim. Você pode fazer transferência entre parentes, amigos e tal. Então, esse volume é um volume relevante? Esse volume pode ser muito relevante. Ele hoje, como ainda estamos na fase inicial da implementação, ele não está nem perto do seu pleno potencial. Eu acho que se a gente tiver essa conversa em mais ou menos 6 meses, eu vou poder falar de um número já muito relevante. Neste momento, a nossa aposta é de um número muito relevante e entenda, obviamente, que a base de usuários do WhatsApp é muito grande, na casa de centenas de bilhões de usuários. A usabilidade, ela é muito fácil, ninguém tem que entrar no aplicativo de um banco, a gente fala de ter um ícone, entre outros que já estão disponíveis na tela do aplicativo. É mais ou menos como mandar um sticker para fazer um pagamento. Então, isso associado a uma segurança que o usuário vai perceber na hora que começa a adotar, e com o tal efeito rede, que significa que o usuário consegue encontrar muito facilmente quem precisa receber o valor, ou vice-versa, né, quem vai pagar. Então, tudo isso dá um potencial de utilização enorme. Mas também lembrando de outra coisa, quando a gente fala de WhatsApp Pay, ele roda sobre uma plataforma chamada Visa Direct. Essa plataforma, ela também suporta vários outros serviços do mundo afora. Eu estava na região andina, como sabe, e um dos meus mercados era o Peru, e no Peru a gente já fala de mais de 300 milhões de transações por ano, um mercado bem menor que o Brasil, na mesma tecnologia, em cima de serviços que não são WhatsApp Pay, mas são serviços próprios do mercado peruano. Quando a gente pensa na rede global que fica disponível para usuários do Brasil, você potencialmente pode fazer um pagamento para alguém em outro país usando o seu WhatsApp também. Então, a gente tem a ambição de interconectar todas essas redes para dar muito mais justificativa para você usar a ferramenta. Então, o potencial a observar é muito mais importante que o volume atual, sendo que a gente está ainda no início dessa implementação e sendo que o potencial tem a ver com expansão para vários casos de uso, né? E globais, inclusive. Então, pelo que eu entendi, você está acreditando que daqui a uns 6 meses essa operação já vai estar rodando mais plena, é isso? A gente atinge essa escala relevante a partir do momento que os grandes bancos que ainda nos faltam implementarem a solução, que no nosso roadmap de implementação se preenche nos próximos 6 meses. Então, a resposta é: estaremos já com as condições de infraestrutura totalmente implementadas para poder ter a escala de utilização e aí ter aquela curva de crescimento típica, não é, de adoção, mas que a gente prevê que seja realmente acelerada. Quais são esses bancos que vão entrar durante esses próximos 6 meses? Irani, aí eu teria que começar a abrir o nosso... Não tem problema, se não puder falar. Mas então eu não posso antecipar a ele.
Não tem problema, mas diga quantos grandes bancos? Tem uns 4 grandes bancos ainda para implementar. Obviamente, a gente sabe que os grandes bancos não são só os tradicionais, já começam Sim. a ter muita importância aqueles neobancos, né, os bancos digitais que fazem parte desse espectro. Exatamente, né? A Hoje gente já tem viu... o Banco do Brasil no ar, né? O Banco do Brasil é um grande banco que já está no ar e fazendo uma campanha muito ativa para a utilização do WhatsApp Pay, inclusive dando cashback de R$10 para cada transação de R$10 ou mais, né? Então, a gente vê um grande apetite, mas, obviamente, o efeito rede é quando a gente tiver os grandes bancos todos prontos. E a gente também não vai poder saber o volume atual que é movimentado desse tipo de transação. Infelizmente, eu não posso divulgar isso agora. Tá bom, mas então, quando tiver lá nos 6 meses, a gente vai poder saber mais ou menos quanto que é movimentado? Então, está aqui Isso não, nossa curadoria. isso não é número que a gente possa conhecer? Podem, mas é um número que, antes de eu poder divulgar pelas políticas da Visa, eles têm que passar por uma curadoria de informação. E isso, por ser uma empresa de capital aberto, negociada nos Estados Unidos, então, qualquer informação que não seja validada antes pode ter um impacto no preço da ação. Então, a gente sempre filtra aquilo que pode levar para o mercado e depois, então, proativamente, a gente entra em contato e explica qual é a volumetria. Esse mercado de meio de pagamento é um mercado que está em plena mudança, né? Não, Nuno? Qual é a aposta que vocês estão fazendo nesse segmento de criptomoeda, por exemplo? É uma aposta significativa. Hoje a gente fala de 65 plataformas que já estão integradas à Visa. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem Crypto.com, o Walter Bank, o Zero Bank e outros tantos que vão em fase de implementação. A gente entende que é todo um novo espaço de ativos digitais que vão dar mais casos de uso, não é? Então, a gente tem desde a possibilidade de suportar com APIs todo o processo de utilização, ou seja, compra, custódia, venda, até permitir que se façam e recebam pagamentos hoje em USDC, que é um stablecoin atrelado ao dólar americano, né? A gente tem uma visão de ser um hub que interconecta várias redes de blockchain, porque hoje elas vivem em espaços próprios e a gente entende que a interoperabilidade entre elas traz ainda mais potencial para todo esse mundo cripto, não é? E também interconectar as redes blockchain com o mundo fiat para que você possa ter esse fluxo sem fricção de transação em algo que pode iniciar numa rede de blockchain como a criptomoeda e pode acabar num pagamento a consumo em moeda corrente como reais num POS. Então, a nossa visão, na verdade, a gente tem declaradamente uma estratégia que é ser rede das redes e no mundo blockchain passa por aqui. Ou seja, a gente entende o blockchain como parte de todo um sistema que hoje já é muito relevante e que se prevê ainda mais relevante no futuro. A gente já tem mais ou menos 2,5 bilhões de dólares de volume de pagamento em criptomoedas e a gente sabe que esse tema ainda está engatinhando no mundo inteiro, né? E a gente pode esperar mais parceria em cripto esse ano? Podem, com certeza podem. Um mercado muito aquecido e o Brasil é visto com muito apetite pelas grandes plataformas de criptomoeda. Me diz uma outra coisa também, nessa questão de mudança de mercado. O Pix fez 1 ano de implantação, né? Qual foi o impacto disso para empresas assim como a Visa, por exemplo? Teve impacto? Eu vejo um impacto futuro e um impacto positivo. Se a pergunta é se isso afetou os nossos negócios e o nosso volume, a resposta é não. E se eu acho que vai afetar, eu acho, mas positivamente. Eu digo porque o Pix ofereceu uma forma de transacionar valores digitalmente que acabou recrutando muitos usuários que antes estavam muito mais sobre o efetivo, né? Que basicamente o efetivo é o inimigo a combater de toda a indústria, e o Pix tem feito um serviço muito bom em trazer usuários para a movimentação digital de valores, né? A partir do momento que esses usuários passam a estar visíveis
para quem está no meio de transações digitais, se torna uma questão de oferta de valor. E nós temos muita confiança na nossa oferta de valor. Você me perguntou há pouco de WhatsApp Pay, mas é uma das ferramentas possíveis para oferecer algo que leve benefícios, conveniência, segurança, capacidade de atingir várias redes. Então, passa a ser uma massa de usuários atingível por quem tem tecnologia e proposta para oferecer. A gente tem toda a segurança, que é o nosso caso, obviamente em parceria com os nossos bancos emissores, com os adquirentes. No final, a gente entende que faz toda a pizza ser muito maior e a gente tem um espaço para oferecer naquilo que se refere à nossa fatia da pizza também. E a Visa tem uma estratégia também para não ser só uma empresa de meios de pagamento, ser uma empresa de tecnologia. O que levou a empresa a mudar essa visão? Alguma coisa tipo assim, esse mercado de meio de pagamento é um mercado que não está se mostrando no futuro tão promissor, vai ser aos poucos tomado por essa questão da própria tecnologia, vai engolir um pouco isso? O que você acha? Obrigado pela sua pergunta, Irene. Na verdade, tem a ver com entender onde o potencial de crescimento está. E ainda existe um potencial muito grande naquilo que são pagamentos a consumo. Então, globalmente, a gente estima que ainda exista 18 trilhões de dólares em pagamento em espécie, cheques, meios não digitais, Jura? digamos assim. Jura? 18 tri? No Brasil, você tem essa estimativa, não? Eu não tenho número específico do Brasil. Essa é uma pesquisa global que não tem assim tanto tempo, mas o número que deveria impressionar mais você é que fora do espaço de pagamentos a consumo, o número é 10 vezes maior. São 185 trilhões que a gente identifica de movimentação financeira feita entre pessoas, entre governo e pessoas, entre pessoas e governo, entre empresas. E esse é um espaço, então, que a gente abraça com recurso às mesmas tecnologias e às mesmas capacidades que a gente vem aplicando nos últimos 60 anos na nossa indústria de pagamentos de consumo. Inclusive o WhatsApp Pay, que fez parte da nossa conversa há pouco, tem a ver com isso. A gente está falando de suportar casos de uso de pagamento entre pessoas, embora a ferramenta também possa ser usada para pagamento de pessoas a comércios, mas pode ser feita também sobre pagamento, por exemplo, de salários para aquilo que a gente chama de gig economy, não é? Então, entregadores de pizza podem receber, através das mesmas ferramentas, o pagamento por um WhatsApp. A gente tem inúmeros casos de uso que fogem dessa lógica pura de pagamentos a consumo, não é? Elas passam a ter outras utilidades, mas se beneficiando da nossa rede, que tem toda a capacidade que ela tem, não é? Então, eu dei aqui um exemplo. Outro exemplo são pagamentos entre empresas. Normalmente pensa em pagamentos internacionais. A gente tem uma tecnologia chamada B2B Connect, que roda sobre blockchain e que dá muito mais agilidade e uma grande economia naquilo que são transferências internacionais de grande valor entre empresas, numa cadeia produtiva, por exemplo. Então, o que a gente vê? Tudo aquilo que a gente constituiu de capacidade de processamento, de ferramentas para gestão de fraude, poderiam ser levadas para todo esse espaço que é 10 vezes maior que o espaço que ainda existe na indústria de pagamentos a consumo. Então, sim, a gente continua muito interessado em pagamentos a consumo, a gente tem 3 vezes o nosso tamanho global ainda por capturar, mas 10 vezes mais do que esse volume é tudo que se refere a pagamentos entre empresas, entre pessoas, entre governos e pessoas, bom, todos esses P2, alguma coisa que a gente escuta falar por aí. E, além de explorar todo esse espaço, que ainda é um espaço de facilitar transações, a gente tem aquilo que a gente chama de serviço de valor agregado. Então, a transação, ela é a base para podermos dar mais valor a essa movimentação. O que significa? Que a gente consegue monetizar dados, por exemplo, para fazer campanhas de loyalty, observando essas transações, a gente consegue embarcar mais soluções de gestão de risco sobre essas transações. No final das contas, a gente, inclusive, consegue expandir a plataforma de negócio dos nossos parceiros.
vou dar um exemplo de serviço de valor agregado entre tantos que a gente opera, mas a gente tem uma consultoria chamada VCA, que é Visa Consulting and Analytics. Nós temos ativamente ajudado, e já numa escala considerável, clientes nossos a adquirir consumidores online, a adquirir consumidores com custo de aquisição controlado, com um perfil de crédito adequado àquilo que é a política do nosso cliente. A gente ajuda, e não só com recomendação, com uma gestão comum, compartilhada, naquilo que seja a otimização do ciclo de vida, uma vez que o cliente é atraído para que ele possa ativar a sua conta, para que ele possa tornar aquela credencial na sua principal credencial e consumir mais estabelecimentos. A gente ajuda na retenção. A gente, inclusive, ajuda os nossos parceiros a definir a melhor proposta de valor, fazendo pesquisa através de um método que é próprio nosso, para que os próprios consumidores co-criem o que será a oferta que o nosso parceiro levará ao mercado depois. Eu estou falando de algumas possibilidades, mas no final das contas a gente tem aqui várias formas de atuar além de transacionar a movimentação financeira de um lado para o outro, não é? É uma consultoria, então, basicamente, para o setor de comércio, para os lojistas. Não só para os lojistas, não é? Para os nossos clientes emissores também. Os grandes bancos se beneficiam dessa consultoria, os adquirentes, ou credenciadoras também se beneficiam dessa consultoria, os comércios também, e talvez nem seja parte da narrativa oficial aqui, mas a gente vai estender isso para governos muito em breve também, porque os governos têm preocupações muito legítimas de digitalizar a sociedade e a gente consegue ajudá-los nisso. Governos estaduais, municipais? Claro, pense, por exemplo, em transporte urbano. Transporte urbano é algo que leva uma qualidade de vida, em geral, maior à população, não é? Menos tempo gasto no transporte, pagamentos mais fluidos, menos risco de contágio. A gente sabe, pela pandemia, que o efetivo é um fator de risco. E quando a gente começa a premiar sistemas de metrô, sistemas de ônibus, pedágios, com essa tecnologia, a gente oferece uma melhor solução para a população. Esse é um dos espaços, entre tantos espaços, onde os governos estão interessados em servir melhor os seus cidadãos. Aí a gente também tem não só tecnologia, mas a capacidade de prestar consultoria. Esse é um segmento relativamente novo de serviço prestado pela empresa. Desde quando que vocês estão nesse segmento? E você poderia me dizer hoje, do mix, ele ainda não deve representar tanto no mix de negócios da empresa no Brasil, mas a gente poderia ter uma ideia de quanto isso já representa? Infelizmente não tenho um número específico para lhe dar, mas eu torno desafio... de... Eu realmente não tenho essa estatística, Irani, mas se todos nos desafiarmos aqui a pensar no que seria todos os ônibus, todos os metrôs, todos os pedágios, todos os estacionamentos cobertos com uma solução em que ninguém tem que comprar um bilhete ou carregar um plástico com um valor, e esse plástico só pode ser utilizado ali, mas simplesmente na sua credencial, seja um cartão de débito ou crédito, seja uma credencial que está aqui num dispositivo vestível, não é? E em qualquer parte do mundo, por sinal, você simplesmente aproxima e entra no transporte, então, quantos usuários passarão por esse benefício, não é? Então, a gente está falando de um volume muito significativo. Logo ao início da entrevista, você me perguntou qual era a nossa estratégia e eu respondi que era trabalhar para o benefício de todos. Esta é uma maneira de trabalhar para o benefício de todos, não é? Para que a qualidade de vida, em geral, seja ampliada e todo o serviço de transporte possa ter esta solução tão conveniente. Vocês já estão em conversas com governos em claro, negociação? Absolutamente. Quais os governos? Quais as administrações? Eu sempre tenho a preocupação de não fazer aqui o disclosure de negociações ou trabalhos que possam ter alguma confidencialidade, porque eu acabo comprometendo os parceiros porque eu não sei qual é a disponibilidade deles para divulgar. Então, não tem posso dizer que são bastante importantes. Não tem nenhum ainda fechado, começaram agora.
Não, se você for ao metrô do Rio, você vai ver que essa solução está lá. Se você for a alguns pedágios aqui, mesmo em São Paulo, você vai ver que a solução já existe. A própria Artesp nos ajuda bastante a convencer os interlocutores de que essa solução traz vantagens. Então, já existe uma implementação e relevante, mas quando você fala de governos, você sabe que o Brasil é um país com muitos governos municipais, estaduais, a esfera federal, e todas acabam estando envolvidas nessas discussões. E então, assim, são dezenas de discussões. Eu só prefiro não abrir nomes específicos para não comprometer aqui ninguém que não me tenha dado autorização para falar em nome deles, não é? Tá bem, Bruno. O Brasil, o mundo todo, mas o Brasil em particular, assim, a experiência que a gente teve durante a pandemia, né, no comércio, principalmente no comércio digital, foi assim uma explosão do comércio digital, até por conta, principalmente, das pessoas terem que cumprir as regras de restrição, né, de isolamento. Então, o 2020, 2021 foram anos em que o comércio digital cresceu muito. As plataformas todas, né? E marketplace, enfim. A Visa, no Brasil, sentiu esse movimento, assim, esse impulso, houve uma grande mudança de patamar para a Visa aqui? Com certeza. E aí eu consigo ter números específicos, até porque a gente tem divulgado recentemente um estudo que chama Visa Back to Business. Então, a gente, nesse estudo, identificou que 96% das pequenas empresas brasileiras manifestaram que sobreviveram à pandemia graças às vendas online. E dizem que 50% do seu faturamento vem hoje do e-commerce, não é? E para elas, a aceitação online não foi só uma maneira mais de receber, na verdade foi uma maneira de expandir a sua base de clientes, porque se antes um pequeno comércio estava limitado ao seu entorno geográfico, ao seu bairro ou à sua pequena cidade, ele passa a poder vender para qualquer lugar do mundo, potencialmente. Então, aqui a gente conseguiu, sim, um grande empoderamento. Tem outra estatística que diz que, durante a pandemia, 40% dos novos negócios já no comércio já nasceram com aceitação online. Então, é uma tendência, obviamente, de partir para o mundo online desde o início, não é? E aí eu começo a cruzar com uma outra ambição, porque a gente entende que isto é uma ferramenta para empoderar todo o entorno de pequenos e médios negócios que são o motor da economia, né? Então, a gente tinha se colocado globalmente uma meta aqui de digitalizar 50 milhões de pequenos e médios negócios até 2025. A gente já conseguiu, neste momento, chegar em 24 milhões, ou seja, quase metade desse número. Então, a gente sentiu, obviamente, no volume, porque cresce bastante aquilo que é a representatividade de pagamentos online em relação ao volume total, mas principalmente cresce a quantidade de comércios que aceitam os meios de pagamento. No final, a gente fala online, mas como a gente está no mundo de movimentação financeira digital, a gente está falando de trazer toda a sociedade para uma transformação que é muito maior que o pagamento, que é a transformação digital plena, não é? Daí o empoderamento. Quando foi imposta essa meta que você falou? Foi em 2020, se não me equivoco, que a gente colocou essa meta. Ok. Nuno, a gente está chegando agora ao final da nossa conversa. Eu queria abrir aqui alguma mensagem que você ainda queira transmitir para a gente concluir aqui o nosso programa de hoje. Perfeito. Bom, primeiro, muito obrigado aqui pelo espaço e pelas perguntas. Talvez só me estender um pouquinho mais em algo que eu mencionei aqui brevemente durante a entrevista. A gente fala de ser rede das redes. Eu usei o exemplo de poder usar o WhatsApp Pay para fazer com que um pagamento seu possa chegar em alguém do outro lado do mundo. O ser rede das redes para nós tem a ver com permitir que uma transação se inicie numa rede e termine noutra. Então, a gente tem uma ambição de poder, por exemplo, integrar o Pix com o WhatsApp, integrar o blockchain com pagamentos em cartão no POS e, no final, poder dar muito mais razões para que
a sociedade entre em pagamentos digitais, não é? A gente gosta sempre de fazer uma analogia com redes de telefonia celular. Antigamente, se você tivesse uma rede, você conseguiria ligar para celulares dessa rede com condições muito melhores do que se você tivesse que ligar para uma outra, seria muito mais caro. Isso impedia o crescimento de todo o sistema de telecomunicações. A mesma verdade se aplica aqui, quando a gente consegue fazer com que o usuário escolha se prefere Pix, se prefere usar o cartão físico, se prefere usar uma credencial num dispositivo vestível ou qualquer outra forma, e que a transação possa ser feita em qualquer lugar do mundo, a gente amplia toda a pizza. Então, ser rede das redes para nós é o cerne da nossa estratégia, daquilo que a gente se pretende posicionar assim no futuro. Então, essa acho que é a grande mensagem e dá uma perspectiva do que a Visa está aqui para fazer. Nuno, super obrigada e muito boa sorte aí na sua missão. Obrigada, viu? Muito obrigado, Irani. Foi um prazer.